Meus irmãos, último domingo do ano é o momento de nós refletirmos sobre a palavra de Deus nesse culto. Eu queria convidar você que você abrisse a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11. Eu vou ler 3 versículos, versículos 8, 9 e 10. Hebreus 11, versículos 8, 9 e 10. Diz a palavra do Senhor: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ano terminando, alguns de nós muito cansados, outros sem grande brilho, gente que já não tem grandes expectativas para o outro ano. É verdade, já há pessoas também que estão doidos para esse ano virar, para que novas coisas surjam. Mas a pergunta é: o que você espera desse ano de 2021? Essa epístola aos Hebreus, eu a considero assim como uma carta para o nosso tempo. Tal a relevância que a gente encontra no que é dito, a começar pela sua própria estrutura. Os capítulos de 1 a 4 começam nos mostrando, nos ensinando sobre a sublimidade de Jesus Cristo. Depois do capítulo 4 até o capítulo 10, ele passa a falar de Jesus como o perfeito mediador, o único mediador, o sacerdócio de Jesus e, mais do que isso, o sacrifício eficaz de Jesus por mim e por você. E a partir do capítulo 10, versículo 19 até o capítulo 13, ele passa a aplicar isso, mostrando as consequências dessa verdade para uma fé que precisa ser fiel ao Senhor. Essa epístola ela foi escrita cerca de 70 depois de Cristo, e ela foi, há um comentarista, que ele diz que essa epístola foi escrita numa época que precede quase que imediatamente a queda de Jerusalém. Ela foi escrita em Roma, no capítulo 13, versículo 24, fala exatamente isso, né? Os da Itália vos saúdam, é como essa epístola saúda. E nós sabemos também que essa epístola ela está destinada provavelmente a gente que conhece a fé, a judeus cristãos que enfrentavam algumas situações absolutamente angustiantes, porque como novos cristãos, eles se sentiam perseguidos. Mais do que isso, as nuvens de guerra estavam em volta de Jerusalém, a angústia, a incerteza, o que ele fazia com o problema que estava sendo enfrentada, ou seja, todo o dia a dia, todas as circunstâncias da vida estava sendo afetada, não havia progresso, não havia crescimento espiritual. O capítulo 5, versículo 11, nessa epístola diz que esse povo era tardio em ouvir, eles estavam estagnados no conhecimento do Senhor. No versículo 12 do capítulo 5, ele fala que é preciso voltar a aprender coisas elementares. E é interessante que a gente imagina nesse tempo que a gente vive, quase que um momento de sublevação social, religiosa, cultural. A gente vive um tempo de espera por grandes transformações, por coisas que precisam acontecer, a começar a voltar a viver uma liberdade de vida que essa pandemia nos citou. E aí nos colocou. E aí você pode se perguntar: vem cá, gente, no meio disso tudo, onde é que está Cristo? E aí é esse o cuidado do escritor de Hebreus, nos dizendo: olha, não esqueça que Jesus veio para nos salvar. Isso ele diz lá no capítulo 2, versículo 14. Segundo, não se esqueça que ele se fez semelhante a nós em todos os sentidos, versículo 17. E mais uma vez ele diz que, como nós, ele também sofreu, ele foi tentado, capítulo 2, versículo 18. E ele foi tentado de todos os modos, seus sofrimentos arrancaram lágrimas e clamor. Jesus teve que aprender, como nós, o significado da obediência. E aí nós chegamos aqui, nesse texto, conduzidos na importância da fé. Veja como é que começa esse capítulo de número 11. Ora,
A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E isso, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve, isso não é teórico. Isso é o desafio de eu viver as circunstâncias da vida sobre a ótica da fé, porque a fé nos faz entender que é preciso esperar, que é preciso ter convicção, que a fé traz a experiência e o bom testemunho, nos faz lembrar que Deus formou o universo pela sua palavra, as coisas que não aparecem e se tornam visíveis, isso é pela fé. E aí minha palavra para você nesse tempo é que a gente precisa saber, se lembrar e nos apropriar que nós precisamos exercitar a fé em tempos de instabilidade, como esse que vivemos. E a primeira coisa que a palavra nos ensina é que a fé, ela nos convida à aventura, não a sermos um monolito, um bloco que não se mexe, mas a fé nos convida à aventura, porque a estagnação da vida não combina com fé, não combina. Veja bem, o Antigo Testamento nos fala do chamado de Abraão, que nós citamos aqui no texto, com uma simplicidade, poucas vezes vistas. Olha só o que diz lá em Gênesis 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Simples assim, simples. Pega tudo que é seu, deixa as coisas para trás e vai para um lugar que você não sabe, mas eu vou te dizer a hora certa. Seja verdadeiro, como provavelmente Abraão precisou ser. Isso aí é completamente nonsense. A gente não faz uma coisa dessa. Quem faz toma uma atitude assim, a gente até diz: isso aí não está batendo muito bem na cabeça, mas nos ensina essa aventura que a fé nos coloca. Saiba você que o chamado de Deus para Abraão significava deixar todas as suas estabilidades e partir e se entregar na mão de Deus. Na verdade, para nós, isso é um aparente absurdo, mas isso implica em seguir o melhor de Deus para você. Lembra do que acabamos de ler? A fé nos faz entender que é preciso esperar, é preciso convicção, que a fé traz experiência e bom testemunho, as coisas que não aparecem se tornam visíveis. Os textos que nós lemos nos fala, na verdade o texto não fala, mas Abraão tinha que partir para o desconhecido, mas a vida, o porvir, você tem que concordar comigo, o porvir é desconhecido. Na verdade, Abraão não atirou no escuro, ele assumiu que o futuro não nos pertence, o futuro já é desconhecido. Isso nos ajuda muito quando a gente lida com as nossas falsas seguranças. Não se engane com elas. Pode parecer uma inconsequência o que Abraão fez, pode ser que Abraão era um super espiritual, pode parecer que você não seja capaz de caminhar na fé que andou, mas não há outro jeito de experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Abraão e você são conduzidos do deserto para o oásis da vontade de Deus, porque saiba você, quando Abraão recebeu o chamado divino, ele já estava preparado para sair ao encontro de Deus, rumo àquilo que para ele era desconhecido, mas para Deus não, porque o Senhor sabe de todas as coisas. É engraçado que a maioria de nós adoece por viver um estado de torpor, por perder a falta do espírito de aventura. Todos nós vivemos em busca das nossas supostas seguranças, seja ela financeira, emocional, espiritual, relacional, material, em bens, em fundos, em saúde, e em tudo aquilo que serve de muleta para nos gerar essa suposta segurança. A gente já viu mais filmes, contando a história de homens e mulheres que buscam e buscaram durante a vida ter segurança, mas o final da história não é feliz. Temos que nos abrir, irmãos, para o novo que Jesus propõe em nossas vidas. E nesse sentido que falo,
de falta de espírito de aventura. O espírito de aventura que lhe permite tentar, repensar, buscar uma nova forma. Espírito de aventura que não lhe permite determinado encerramento de fases na sua vida, mas que você conheça e lembre que as suas relações, elas precisam ser tratadas, que a sua própria vida, você precisa ter a certeza de que Deus vai trazer novidades para ela. E aí o comentarista Barclay nos traz uma palavra abençoadora. A verdade é que a fé da maioria de nós adoece de uma torpe falta de espírito de aventura. Se a fé não envolve risco, não é fé. Se a fé pode ver cada passo do caminho, não é fé. E Jesus nos convida a segui-lo sem sabermos para onde vamos, mas na segurança de que Ele nos guia por caminhos seguros. Irmãos, eu tenho a impressão que 2021 é um ano que precisamos nos entregar para a aventura do novo que o Senhor Jesus propõe para mim e para a sua vida. Mas fé nos convida ainda a uma segunda atitude. Fé nos convida a paciência. Paciência. E isso não é fácil. Eu tenho um temperamento que eu gosto de ver as coisas prontas e acabadas. Mas o Senhor tem me ensinado ao longo dos anos a ter paciência. Olha, lembra-se só disso. Deus fala a Abraão para sair da sua terra, em Ur dos Caldeus. Abraão viaja cerca de 2.000 quilômetros, outros dizem que 2.500 quilômetros, e quando ele sai de casa ele tinha 75 anos. Ele teve que andar como um estrangeiro errante, habitando em tendas, passando por lugares que não conhecia, lugares inóspitos. A Bíblia diz que ele passou perigos, chegou a titubear, até mentir em determinados lugares. Não foi uma coisa confiante, estou saindo para um lugar que eu não sei onde é, vou por onde não conheço e vai dar tudo certo. Não, ele sofreu durante a caminhada, mas Abraão nunca abandonou a fé. Deus trabalhou em paciência ao seu coração, e a Bíblia descreve as suas humanidades, os seus erros, mas ele seguia na certeza de que Deus o estava conduzindo. Sabe, irmãos, nós temos pressa. A gente quer que as coisas aconteçam, nós somos intempestivos, eu preciso é do aqui e do agora, mas não se esqueça que Deus é o Senhor do tempo. Os discípulos agoniados com a espera, você vê isso lá no primeiro capítulo de Atos. Jesus morreu, ressurgiu, mas não apareceu, eles não viram, então eles ali atônitos, sem saber o que vai acontecer. Jesus aparece entre eles, e eles estão vivendo ali aquele interregno. E eles viviam perguntando, chegaram e perguntaram a Jesus: Senhor, quando será a restauração de Israel? E Jesus responde a ele dizendo: olha, quieto, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Aqui nós estamos falando do mais difícil para nós, o tempo intermediário, o interregno. Sabe qual é o significado da palavra interregno? Entre reinos. Acabou um reinado, não começou o outro ainda. É esse tempo onde nada acontece, é esse tempo onde falta ar, onde o vento não bate nas árvores, está tudo parado, porque nada está aparentemente acontecendo. É quando na sua vida você se sente em compasso de espera, é quando é preciso esperar, e esperar para nós é um sofrimento. Veja só, eu estou com dor, eu tomo um remédio, mas a dor não passa de imediato. É preciso esperar, mas está doendo. Isso é um interregno. Mas a fé nos convida à paciência, porque é no interregno que a gente precisa desenvolver a perseverança, a paciência, aguardar e vigiar, quando aparentemente nada está acontecendo. Nada está acontecendo. E Jesus fala desse tempo de espera. Você lembra da parábola das 10 virgens? Em que 5 delas não esperaram, foram chamadas imprevidentes. Pois é, curioso como nós achamos que na vida tudo emerge do nada. Quando vemos alguém nos esportes que atua muito bem, que é muito bom no que faz, achamos que aquilo surge do nada. Olha que coisa espetacular, mas a gente não sabe ou se esquece dos treinamentos, do suor, da dor, do esforço.
Quando a gente ouve, eu tenho uma aula com um professor, ou a gente ouve uma palestra, achamos que aquilo é fruto da hora e nos esquecemos dos anos, das horas, dos dias de preparo. E com isso a gente precisa lembrar e resgatar o princípio da paciência e da perseverança. A pessoa da fé, a pessoa de fé, vive a experiência como esforço, se mantém firme nos dias escuros, na certeza de que a espera em Deus é frutífera. A espera em Deus dá frutos, porque pode a tristeza durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aguarde, porque Deus está realizando a sua obra, e quando o Senhor diz para mim e para você, espere, é porque Ele está realizando. Mas ainda a fé nos ensina uma terceira coisa, nesses tempos de tanta instabilidade. A fé é um exercício de olhar para além do presente, para além desse momento. Abraão foi desafiado por Deus por uma visão, ir para a terra prometida, lugar que emana leite e mel. Essa é a visão que Deus transmitiu a Abraão. Repare que o alvo lhe fez suportar os meios, as condições. Saiba você que ninguém faz nada sem uma visão, seja essa visão pequena ou seja grande. Você age segundo a visão, a cosmovisão de vida que você tem. Agora é verdade, como disse o escritor, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E há pessoas hoje que choram a vida, lamentam a vida, porque não buscam de Deus a visão para a sua caminhada, ou às vezes se perdem no meio do caminho, porque tiram os olhos do alvo a ser perseguido. Não saber para onde vai é um contrassenso se você é um seguidor de Jesus. Lembre-se que fé é certeza. Por isso nós cantamos que eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. É a visão da eternidade, que faz-me entender que tudo que eu passo aqui é transitório, que essas coisas vão passar, que esse tempo vai passar. Paulo nos mostrou essa certeza falando aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 14, dizendo o seguinte: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Jesus também nos fala da necessidade dessa certeza na vida. Disse Jesus: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É como se Jesus estivesse dizendo: bora, gente, vamos em frente. O caminho pode ser sinuoso, pode ser pedregoso, mas vai em frente, porque eu venci o mundo. Eis que estou convosco todos os dias dessa vida. A fé, irmãos, concluindo, ela nos convida a esperar em Deus, até nos lugares desertos da terra. Ele vai nos enviar essa visão e com ela valerá a pena suportar as fadigas e as moléstias do caminho. A fé em tempos de instabilidade nos convida à aventura de nos deixarmos conduzir por Deus, nos convida a uma espera que seja paciente, mas também nos convida a desenvolver o olhar para além do presente. Que Deus lhe conceda uma fé completa que lhe faça olhar além e esperar em Deus, na certeza que o ano de 2021 será um ano abençoado, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus te abençoe.